E aí, galera, mostrando aqui para vocês, ó, consegui criar duas entidades aqui para criar um termostato, né, um famoso climate aqui, né, no Home Assistant. E eu utilizo o IR da Tuya, então eu fiz aí, abre aspas, aí, uma gambiarra para poder resolver esse problema enquanto a Tuya não libera aí a integração do IR, dos dispositivos do IR. E aí, basicamente, consegui fazer isso aqui dessa forma. A primeira coisa que vocês vão ter em mente aí, vai ter que ter esse nó aqui, que é esse nó de entidade aqui, ó, Entity. Ele tem uma integração baseada no Node-RED Companion, então vocês têm que instalar essa integração aqui. E aí quando você cria ali, ó, um ar-condicionado escritório, ar-condicionado switch, ele cria aqui também, então você consegue configurar aqui, e aí esse aqui serve como um switch. Infelizmente não vai detectar alteração do controle, mas no caso aqui em casa eu não utilizo o controle, então não vai me atrapalhar. Então, criando aqui é o primeiro passo a ser feito. O segundo é ir nas configurações, né, na parte ali do criar um arquivo climate, né, importar esse arquivo dentro do configuration.yaml e criar esse arquivo. Esse arquivo basicamente tem um plataforma aqui, generic termostato, aí aqui você vai cadastrar o mesmo nome que você cadastrou lá no IR da Tuya. Então, por exemplo, lá no aplicativo, se você colocou lá AR escritório exatamente com acento, você tem que cadastrar da mesma forma aqui. Aí aqui o header você vai colocar essa entidade que foi criada aqui, então você vai lá nos dispositivos PEG e coloca ele aqui. Esse target sensor, no meu caso aqui eu tenho um sensor de temperatura de temperatura e umidade em cada ambiente, então para mim eu só peguei o meu sensor. Caso não, você pode criar também um sensor com base nisso aqui e pegar informações do próprio Sun lá, que é aquela entidade que fornece todas essas informações de temperatura, sol e etc. E aí basicamente aqui você passa um sensor de temperatura. O AC Mode, aqui você passa como true, se você passar ele como false vai ser para climatizador que aquece, né? Então não é interessante. A temperatura mínima do seu ar-condicionado é a máxima. Esse Cold Tolerance e esse Hot Tolerance eu coloquei, mas não tem necessidade, você pode remover. Esse Initial HVAC Mode aqui você deixa como off, para caso ele iniciar, ele inicia desligado, não vai alterar esse ar-condicionado aqui. E aí você declara os ar-condicionados que vocês têm em casa aí, que nem eu falei, o name tem que estar igual ao da Tuya. Aqui embaixo, opa, até esqueci de mudar o nome aqui, deixa eu alterar. Beleza. E aí você vai conseguir aqui escutar essas entidades. Deixa eu diminuir aqui para visão geral. E aí aqui você consegue escutar essas entidades, então você puxa um nó ali para ficar escutando ela, você coloca lá um climate ar escritório, obviamente depois que você mexer no configuration ali, você tem que reiniciar seu Home Assistant, então reiniciou seu Home Assistant, você tem essas informações aqui. Beleza, aí aqui você coloca os ar-condicionados que você tem aí, aqui eu crio um switch, que é o cool, quando ele vai resfriar, quando você clica nesse botão, e quando você desliga ele dá o off, então aqui ele faz esse switch. Aí aqui dentro eu separei porque eu fiz todo um fluxo aqui, chegou no final lá eu não conseguia parar quando era o off, então quando estava off aqui ele entrava no delay, que não é interessante. Então aqui o desligar, como que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, message data, new state, attributes, friendly name, que vai pegar o nome padrão aqui, e aí ele pega como entidade. O message.dataNewStateAttribute temperature, ele pega a temperatura que está ali. Nesse caso aqui, ele vai passar para frente. Na verdade, nesse nó aqui do off nem precisa, agora que eu notei, não estou usando ele. E aí, basicamente, eu monto um payload com o type Smart Home, o payload passando o entity, né, aqui dentro, e o action passando turn off, que é para desligar. E aí eu chamo essa integração do próprio Node-RED, que é um nó aí que acho que até tem vídeo no YouTube lá do Diego. Você coloca ele como custom aqui tem como você escolher Smart Home, AR escritório e aí selecionar Set Target Temperature, Turn On, então você consegue fazer bastante coisa aqui dentro. Esse nó, a ideia aqui é chamar o IR da Tuya pela Alexa, então infelizmente você vai depender da Alexa por enquanto, mas enquanto a Tuya não solta aí, dá para poder fazer isso. E aí, basicamente, aqui ele dá um turn off nessa parte e aqui ele dá um turn on. A diferença desse de cima aqui é que, posteriormente, quando ele faz o turn on, posso abrir aqui, ó.
caso vocês queiram copiar aí, essa é a ideia. Depois que ele faz o turn on, ele dá um delay de 10 segundos. Esse delay você pode alterar dependendo do seu ar-condicionado, dependendo você vai ter que verificar aí no seu aí como que vai ficar. No meu aqui eu coloquei um delay de 10 segundos, que é interessante, não afetou nada. Por quê? Quando você mexe nessa temperatura aqui, essa entidade não muda. Ela só muda quando você inicia ou desliga. Então você não vai saber quando ela está mudando aqui, ó. Quando aqui ele não tem como alterar. Infelizmente ele não muda o estado da entidade. Mas dá para você criar um timer aqui embaixo, né, com um timestamp aqui, para poder verificar a cada, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, ou então dentro de um determinado tempo, né, para você verificar essa entidade e comparar o new state com o old state e poder fazer a alteração da temperatura, porque você consegue fazer a alteração da temperatura. Então, voltando, depois desse delay de 10 segundos, você consegue mudar a temperatura. E eu criei uma função aqui que muda a temperatura. Então, eu crio um payload do mesmo jeito, com o type smart home, dentro do payload. Observem que passa um message payload e dentro do próprio payload você consegue passar essa entidade. Aí eu pego o new state, attributes, pego o friendly name, que é o nome amigável aí para poder passar para a Alexa. O action, eu dou um set target temperature. Aqui eu coloquei em Camel Case, que é padrão de desenvolvimento, mas você não tem necessidade, pode colocar tudo minúsculo. A escala, que é Celsius, né, da temperatura, e o valor da temperatura. Essa temperatura aqui, ó, você pode ver que eu estou acessando message.temperatura. Por padrão ela não vai vir, ela só tá ali porque eu peguei ela aqui e setei, ó. Tá vendo aqui? Antes desse fluxo, antes de passar por aqui, ele já estava setado. Então eu estou trazendo essa temperatura desde o começo aqui até para o final do nó. E aí aqui dentro do custom, basicamente ele faz a chamada. Então na hora que ele chega ali no custom, ele faz a chamada. E aí com isso, quando eu inicio aqui, clico em AR escritório, posso regular a temperatura antes, obviamente, né? Você pode criar um fluxo aí também para fazer isso de forma automática. Então eu posso entrar aqui e diminuir isso aqui, colocar 18 graus aqui e dar um início. Ó, você pode ver que o meu vai só até 18. Então o 18.7 é bem provável que ele vai cair para 18. Aqui dentro aqui eu tenho uma função que faz, na verdade eu não coloquei, mas você pode colocar aí, que é a função math.floor, que aí ele vai arredondar esse valor. Eu não coloquei porque ele entendeu aqui e aí ele está ficando da melhor forma. Mas você pode querer, caso queira, você pode arredondar esse valor para cima ou para baixo e aí só colocar a função e fazer essa alteração. E aí basicamente quando eu clico aqui, ele inicia o ar aqui no escritório, acabou de iniciar. E aí depois de 10 segundos, você pode ver que ele está dentro do delay. Depois de alguns segundos aqui, esse erro aqui não é daqui não, é novo. E aí acabou de setar a temperatura ali para 18 graus no meu ar-condicionado. Se eu entrar aqui novamente, clicar em off, novamente ele foi lá e desligou. Então tá funcionando, funcionou corretamente, perfeitinho. Deu um trabalhinho criar essas funções aí, mas já fica aí como um especial enquanto a Tuya não solta os IRs aí dentro do Home Assistant pra gente. E é isso aí, galera. Valeu!